Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Lucas Moraes, que foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, nas provas objetiva e discursiva para o cargo de agente. Lembrando que nesse momento da gravação, o concurso ainda está em andamento. Lucas, parabéns por essa conquista até aqui. Fico na torcida para dar tudo certo até o final. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a cidade, qual a sua formação. Na verdade, eu que agradeço, Thaís, pelo convite, né? Meu nome é Lucas Moraes, eu sou de Teresina, Piauí, né? Sou formado em gestão financeira, né? E, graças a Deus, né? Eu estou aprovado agora no concurso da Polícia Civil da PCDF. Quando fala em gestão financeira, a gente pensa em concursos, talvez da área fiscal, da área de controle, a gente não imagina a área policial. Então, quanto que foi o marco, o seu início, né, para concursos públicos e por que a área policial? Então, na verdade, não é mera coincidência, né? Eu, quando passei no concurso da Polícia Militar do Piauí, isso em 2017, eu já havia, de certa forma, me estabilizado, né? E eu pensei comigo mesmo, bom, agora que eu já tenho minha base, eu vou tentar um desafio maior, por que não? Né? Eu tinha passado em primeiro lugar na PMPI, então eu falei, não, vou tentar voos maiores, então, só que eu não tinha até então um curso superior. E eu pensei, poxa, o caminho mais rápido, né, até porque eu estava sem muita paciência de fazer um curso superior bacharel completo, então eu optei pelo tecnólogo e eu imaginei que, não, gestão financeira vai dar para casar melhor as disciplinas, vai dar para conciliar legal, até porque eu já estava meio que estudando um pouquinho ali, né, para a área fiscal, e foi por isso que eu optei, né, pelo curso tecnólogo, né. Só que no meio do caminho, né, os avanços da vida acabaram me trazendo de volta para a área policial, né, e é por isso que agora eu estou aprovado no concurso que eu estou. Uhum. Então, pelo que você comentou, não foi sua primeira aprovação, né? Quantos e quais concursos você já foi aprovado? Não, não foi a primeira. Na verdade, a minha primeira aprovação, inclusive foi o primeiro concurso que eu fiz na minha vida, foi o concurso da Polícia Militar do Piauí, né? Foi um concurso que, por sorte, né? Por sorte eu passei em primeiro lugar. E o meu segundo concurso foi o concurso da Universidade Federal do Piauí. Foi um concurso assim que é um cargo muito bacana, é um cargo muito legal, mas eu confesso que eu prestei mais para poder voltar para minha cidade, né? Porque quando eu sempre morei no Piauí, aliás, perdão, desde 2012 eu moro no Piauí, mas quando eu passei na PM eu tive que me dirigir até o interior do estado. Fiquei 2 anos na cidade de Corrente, do Piauí, e meus pais ficaram em Teresina, né? Então, na necessidade de voltar, ficar perto da família, aquela coisa, né? Eu prestei o concurso da Universidade Federal para poder voltar. Uhum. Então, o que você comentou na entrevista por escrito, né, que já está disponível no nosso site, quem quiser conferir, você voltou, assumiu esse cargo. Assumi. É o cargo que eu ocupo hoje. Uhum. Então, você precisa conciliar, né, os estudos para concurso público com o trabalho. Sempre precisei. Sempre precisei. Até antes de ser aprovado na PMPI, né? Eu já trabalhava, né? Como eu citei na minha entrevista, eu trabalhava menos, o meu horário era bastante flexível, né? Mas após a aprovação da PMPI, se tornou inconciliável por conta do curso de formação, tive de fato que dar uma pausa, né? E quando eu tomei a posse, efetivamente, né? Eu estava na escala de 24 por 72, então depois do serviço eu tinha 3 dias ali para mim estudar bacana, então eu acelerava bastante nos estudos. E foi, inclusive, né, que me possibilitou ainda ter ritmo de concurseiro para conseguir ser aprovado na UNA. Uhum. Qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista de aprovados e classificados nessa primeira fase do concurso da PCDF? Foi muito boa, viu? Foi muito boa porque eu estou vindo principalmente de uma reprovação no concurso da Polícia Federal, né? Eu estava vindo firme, estava vindo na pegada, estava vindo num ritmo que eu nunca tinha feito, estava estudando ali sem brincadeira nenhuma, estava estudando 8 horas por dia, estava dando realmente gás, né? Quando saiu a lista dos candidatos que foram aprovados na Polícia Federal, eu achei que eu ia pelo menos classificado, né? A gente vê a nossa nota ali, a gente imagina, né? Mas quando eu vi que eu não estava nem nos classificados, foi um baque muito forte, né? Então, quando eu vi meu nome na PCDF, né, ainda que não seja certeza de nada, porque ainda tem etapas muito difíceis pela frente, ainda assim eu não segurei a emoção, eu fiquei muito feliz mesmo, tirei o dia de folga, acho que tirei uns 3 dias de folga para poder comemorar com a família. E vida social, como ficou? Tendo que conciliar com o trabalho, com os projetos pessoais, você dava tempo, né, de ter aí vida social, enquanto com os amigos, com os familiares? A questão da vida social, eu considero que eu já errei muito, né, porque para mim é um erro você se isolar 100%. Parabéns para quem consegue fazer isso e levar numa boa. Eu, particularmente, não consigo, né? E se você que está em casa também não consegue, não fique triste, porque não é nenhum problema. Eu acho que é bem humano, né? Você não conseguir se isolar. E eu fiz isso para a Polícia Federal, até porque acho que eu não conseguiria fazer uma meta tão alta, né? Se eu não fizesse isso. Porém, eu me arrependo muito. Foi uma escolha
que me custou bastante. Quando eu não vi meu nome e eu vi tudo que eu tinha arriscado, né, para fazer aquela prova, me deu um baque muito forte. Então, para a PCDF, eu falei, não, eu vou mudar a estratégia. Estudei ali minhas 4 horinhas por dia, dei atenção para a esposa, dei atenção para a família, saí com meus amigos, tirei o domingo de folga, e o resultado veio diferente, o resultado veio mais positivo. Caso no futuro, ninguém sabe o dia de amanhã, eu venha fazer outro concurso, eu vou adotar a mesma estratégia. Você comentou aí, né, sobre ser casado, sobre dar atenção à família. A sua família entendeu e apoiou essa sua decisão de continuar estudando para concurso público, né, mesmo já tendo alcançado aprovações, nomeações? Então, a minha família, ela me apoia bastante, né? Quando eu tomei a decisão de que eu ia fazer concurso pela primeira vez mesmo, né? A minha família não, assim, torce porque é família, né? Mas sempre com aqueles 2 tapinhas nas costas, falando, filhão, se tu reprovar, não fica triste, meio que já querendo dizer que estava esperando uma reprovação da minha parte, né? E conforme eu fui sendo aprovado, eles foram torcendo. Depois que eu passei no segundo, eu vi que era uma torcida de fato organizada, e agora eles torcem para que eu não pare, para que eu continue até chegar no concurso que eu falar, pronto, agora eu já me desafio bastante e eu posso sossegar. Você comentou sobre até chegar no concurso, né? Isso remete muito à questão de concursos escadas. Quanto que você acha que vale a pena fazer concurso, mesmo que ainda não seja o concurso do sonho, aquele cargo dos sonhos? Olha, eu acho que sempre. Eu não me vejo conseguindo ser aprovado na PCDF sem ter feito uma escada, né? Eu digo isso baseado na minha realidade, né? Eu sou de uma família humilde, né? Eu não vim de família rica, sempre tive que trabalhar e, no meu caso, não dava para mim simplesmente optar por um concurso de 4, 5 anos de preparação, no qual eu tenho que estudar o dia todo e não posso fazer mais nada. Eu não tenho o luxo de fazer essa escolha, né? Então, eu recomendo sim que a pessoa ela procure saltos um pouco menores, né? Faça menores, eu digo, em questão de complexidade de prova mesmo. Concurso da Polícia Militar, eles estão por aí por toda parte, concurso de bombeiros, são concursos muito bons, que oferecem uma escala de serviço que, né, que a pessoa pode estudar ainda mais focado, e lá dentro da instituição ela vai ter contato com outros concurseiros, outras pessoas com história legal, entendeu? Então, isso faz você crescer muito como concurseiro, te dá muitas experiências, muito pé no chão. Então, eu acho que o concurso escada é muito importante. Eu aconselho muito quem quer fazer um concurso grande, fazer primeiro um concurso escada. Você comentou que já vem com uma bagagem, né? Mais especificamente para o concurso da PCDF, foi quanto tempo de preparação? A partir do momento que eu bati o pé e falei PCDF, foi só 2 meses. Mas calma lá, né? Porque eu já estava vindo de uma preparação para a Polícia Federal, e para a Polícia Federal eu já tinha ali mais ou menos um ano, quase um ano, estudando só para ela. Então, muito se aproveitou, né, para a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, sendo bastante honesto mesmo, para a área policial, 1 ano e meio, por aí. Uhum. E você chegou a estudar sem ter edital nenhum na praça? Isso sim, como que você fazia para manter a sua motivação? O concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, ele tem um bônus, porque ele já está com, acredito, 1 ano, né, de edital aberto. Ele já tem um bom tempo que ele está com o edital aberto, mas ainda se antes dele eu já estava estudando, né? Então, eu estudei sim, sem ter edital. A minha motivação era a certeza de que o concurso ia sair, né? E, de certa forma, eu sempre estudei com edital aberto, né? Para PM, eu estudei, com edital sem estar na praça. Uhum. Para PM, eu estudei com edital ainda sem ter sido publicado. Para a Universidade Federal, salvo engano, também. Eu começo a estudar quando o concurso ele entra naquela área do boato. Uhum. Quando ele começa a ficar mais forte, assim, eu já começo a pegar, já começo a esticar e tem dado certo. E pensando na sua preparação como um todo, que materiais você utilizou? PDFs, vídeos, chegou a fazer cursinho presencial? Qual foi o método que você mais se adequou? Curso presencial eu fiz só bem no comecinho da minha preparação, isso lá em 2017, né, quando eu estava iniciando no mundo dos concursos, não sabia nada de nada, cheguei a comprar apostila em banca de jornal para estudar, né, estava naquela pegada ali, e eu me dei conta que, poxa, só o tempo que você leva para você chegar até o curso presencial é um tempo do caramba, você tem gastos com gasolina, acho que o mais valioso é o seu tempo mesmo de locomoção. E aqui em Teresina, Piauí, é muito quente, chega a fazer 34 graus, e eu ia de moto para o cursinho. Quando eu chegava todo suado, eu chegava cansado, eu chegava, sabe, fadigado. Então eu falei, não, vou ver esse negócio do curso online, né? E não parei mais, né? Depois que eu comecei com estratégia online, não parei mais. O estratégia, quando eu entrei, ele não era o mesmo estratégia de hoje em dia, né? Hoje, o estratégia de hoje ele é muito mais completo, né? Ele evoluiu muito, como não podia deixar de ser, né? Então, no tempo que eu comecei, ele tinha muito mais PDF do que videoaula.
era difícil você encontrar videoaulas assim que contemplassem de fato o PDF, coisa que não acontece hoje. Hoje é meio que pareado, né? Então eu comecei só por PDF, criei até um preconceito com videoaula, até eu me topar com contabilidade e tecnologia da informação. Quando eu topei com essas disciplinas, e estatística também. Aí não teve jeito, eu tive que apelar para videoaula e ainda bem que o estratégia já tinha também evoluído nesse quesito. Uhum. Então, desde que você decidiu estudar por um material online, você iniciou seus estudos com o material de estratégia. Exato. Porque, na verdade, eu conheci a estratégia não pelo online, né? Eu até falo isso na minha entrevista por escrito. Eu estava estudando na biblioteca da UESP, e eu estava lá com a minha apostila de banca de jornal, né? E um colega meu, que já era concurseiro já mais antigo, né? Ele estava estudando, salvo engano, era para a Polícia Rodoviária, não, Polícia Federal, estava estudando Polícia Federal lá de 2018. E eu acho que ele ficou meio que com pena de mim, eu não sei, ele me viu ali todo combalido, estudando pela apostila, e ele tirou da mochila um material impresso mesmo, preto e branco, que ele tinha impresso ali do Estratégia. Aí ele falou, cara, isso aqui eu não estou usando mais, né? Eu estou por outro material. Aí ele falou, cara, se tu quiser para você, aí eu, beleza, eu peguei, né? E nisso eu já tinha feito a prova da PMPI. Só que a prova da PMPI ela foi anulada, porque teve fraude, então eu tive que fazê-la novamente. Né? Agora, nesse meio termo que eu peguei o material da estratégia, aí depois eu não larguei mais, fui fazer a segunda prova até mais confiante do que eu fui fazer a primeira, que eu pensei, pô, se eu acho que fui bem na primeira prova, estudando por aquele material, agora então eu vou ir bem mesmo. Por incrível que pareça, né, banca de jornal ainda vende apostila de concurso e tem gente que realmente compra a apostila acreditando numa aprovação, né? É óbvio, né, que para você ter um bom material você precisa investir nisso. Geralmente o valor do bom material é proporcional ao valor da remuneração do cargo que você está estudando, mas muita gente gasta com show, gasta com festa, mas não gasta com material e vai comprar uma apostila de banca de jornal. Fazendo uma comparação rápida, né? O que você colocaria de diferenciais aí, por exemplo, dessa apostila que você usava para a banca de jornal, comparando hoje com uma apostila de estratégia, seja com a apostila, o PDF do tempo, né, que você começou, ou mesmo de agora, o que você apontaria de principais diferenças? Olha, eu confesso que é até difícil fazer essa comparação, porque é uma desproporção muito grande, porque vamos pegar aqui, olha só. Eu, quando estava estudando, né, para a área fiscal, eu estava tendo a dificuldade de estudar pelo computador, né, o monitor era muito grande, chega a doer minha vista. Aí o que eu fiz, né? Quando veio meu primeiro 13º na polícia, vou comprar impressora, comprei impressora. Aí comecei a imprimir, né, o material, e no tempo ali eu estava engajado em área fiscal e imprimi a parte ali de raciocínio lógico da Receita Federal. Só metade, não todo, só metade. Já dava 3, 4 apostilas para um concurso inteiro de banca de jornal. Então, é uma comparação que não dá nem para fazer. Né? Quando eu fui estudar para a PMPI, algumas coisas eu ainda me lembro. De que a apostila que eu comprei na banca de jornal, a parte de direito constitucional, é basicamente texto de lei seca, com alguns comentáriozinhos por cima. Pode ser que dê para fazer o concurso com isso? Talvez dê, eu acho difícil. Né? Ainda mais se, sei lá, vem uma SESC da vida fazer a prova, não dá. Não dá. Pode ser que uma banca local cobre mais texto de lei, que dê sorte e dê ali, né? Mas é muito difícil. Agora, um concurso de mais alta complexidade, por exemplo, o concurso da Polícia Civil, eu acho que nem é feito, talvez eu possa estar enganado, eu acho que nem é feita a apostila de banca de jornal para um concurso desse nível. E se for feito, eu fico até meio assim com quem vai se preparar por esse material, porque hoje em dia não dá mais. Hoje em dia não cabe mais esse tipo de preparação. Uma coisa eu sempre falo, né, que um bom material é a ponte. Mas não adianta um bom material se não tiver um bom aluno, alguém que vai saber fazer o bom uso desse material, né? Então, se o bom material é a ponte, o aluno é quem vai fazer a travessia e vai chegar do outro lado, vai alcançar a aprovação, como foi do seu caso, né? Então, sem dúvida nenhuma, o mérito é do aluno, mas a gente fica feliz em saber que a gente acompanhou nessa trajetória, né? Então, de que forma você acha que o material te ajudou, contribuiu nessa sua aprovação? Olha, é como você mesmo disse, né? O material, ele é para ali de 60%. Se você tem um bom material, você já tem mais do que meio caminho andado, né? Os outros 40% é o próprio aluno, a metodologia de estudo é muito know-how. E eu acho que isso tem ficado mais evidente entre os concurseiros de plantão, eles têm percebido cada vez mais de que ele não basta ter um material bom, ele tem que ter metodologia. E o estratégia ele faz muito bem esse papel, né, disponibilizando trilhas estratégicas. Ele tem sido mais completo, tem os webinários, né, que
Por exemplo, tem serviço de coach? Tem um serviço de coach, você pode pagar. Eu já participei do serviço de coach. Mas, se você se atentar, o Estratégia tem muito material gratuito. Você pode acessar ali um webinário, como se preparar para concurso da Polícia Federal. Você assiste ali 1 horinha e meia, 2 horinhas ali, cara, é porque você não quer acreditar que você já está estudando da maneira correta. Mas você sai dali montado. Com aquela informação que você sai dali com material, já dá para seguir. Eu já tenho o quê? Desde 2017, né? Eu fiquei uns 3 anos, né? De uns tempos para cá que eu vim começar a acreditar que eu estou estudando da maneira correta. Eu vim, não, realmente eu estou estudando do jeito certo, né? E as aprovações também têm me ajudado muito a concluir isso. Uhum. E, Lucas, falando em método, né, que é aí uma grande parte também que vai contribuir para a aprovação, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você já comentou que para a PCDF foram cerca de 4 horas de estudo, né? Então, como que você dividia esse horário, né? Eram 4 horas divididas no decorrer do dia, eram 4 horas ininterruptas. Nesse tempo, né, como que você montava os seus ciclos, se você fez resumos ou não, enfim, eu queria que você falasse aí sobre realmente o seu método de estudo na prática, como era o seu dia a dia de estudo. Eu vou começar falando pelo que não deu certo, né, que foi o que eu fiz na Polícia Federal, que era fazer 8 horas de estudo, né? Eu volto a dizer que eu não recomendo que ninguém faça uma carga horária tão pesada, a não ser que esteja realmente muito empolgado, né? Se você estiver bastante empolgado, manda abraço. Mas, enfim, como eu fazia na Polícia Federal e eu percebi que não deu certo, né? Eu fazia cerca de 2 horas, sempre gostei de estudar no máximo 4 disciplinas por dia. Mais do que isso, eu começo a acreditar que você não vai conseguir conciliar bem a dinamicidade de cada um. Então, eu fazia 2 horas para cada um, só que era 2 horas direto, né? Eu pegava direito constitucional, fazia 2 horas, terminava, né? Dava ali uma pausa de 20 minutos, mais 2 horas de outra disciplina, dava outra pausa, geralmente essa segunda pausa eu já tinha que comer alguma coisa, voltava 2 horas, beleza, né? Era assim que eu fazia, e as revisões eu tentava fazer aquela 24 uma semana, um mês, eu tinha tudo na planilhazinha, né? Aí, o que foi que eu percebi? Quando você usa esse método, deve ter alguém que consiga executá-lo de maneira correta, mas para mim não deu porque chegava um tempo que eu estava mais revisando do que qualquer outra coisa. Por exemplo, a revisão é 24, 7 dias, 1 mês, 3 meses. Quando você vai chegar lá nos 3 meses, você tem que fazer a revisão de 24, você tem que fazer a revisão de 7 dias, a de 1 mês, a de 3 meses, e ainda estudar. É inconciliável. Eu fico admirado quando alguém fala que consegue, mas tudo bem. Então, o que eu fiz? Eu fui para o método 4.2. Inclusive, o Estratégia ele tem e-books, né, que ensinam a fazer o método 4.2 e deu certinho para mim, porque eu estava realmente com vontade de fazer 4 horas de estudo e o método é 4.2. Então, o que eu fiz? Eu estudava, claro que o 4.2, na verdade, tem relação com dias, né? Mas eu vou explicar agora. Eu fazia 4 dias de estudo teórico. Em cada dia desses eu estudava 4 horas, sendo 1 hora para cada disciplina. Fazia essas horas de maneira intervalada. Eu não faço mais 2 horas seguidas, não faço mais 3 horas seguidas, nem 4. Eu faço 1 horinha, dou um descanso de 15 minutos, tomo um café, volto, faço mais 1 horinha e por aí vai. Tendo passado esses 4 dias de estudo teórico, avançando em conteúdos novos, os próximos 2, né, porque é 4.2, os próximos 2, eu usava só para revisar. E de que maneira você revisa 2 em 4, né? A disciplina que eu estava em 1 hora, eu tinha que revisar em meia, né? Então, no primeiro dia, eu conseguia revisar os primeiros 2. Então, para cada disciplina, era meia hora. Por exemplo, eu estudei constitucional no primeiro dia e estudei de novo constitucional no segundo, ficou 1 hora de cada. Quando for no primeiro dia, eu tenho que revisar 1 hora de constitucional, que é meia hora para cada, né? Então, eu fui fazendo assim minhas revisões. Aí você pode, né, a pessoa pode perguntar: poxa, mas você estudou a aula 00, como é que você vai revisar a aula 00 se você já está na aula, sei lá, 15, né? Aí como é que fica? Você vai revisar só o da semana? Aí eu respondo que eu faço assim, eu só reviso realmente o da semana e eu vou avançando, me preocupando mais com a progressão. E quando eu termino a disciplina, vamos supor que é uma disciplina de 20 aulas, é um exagero, de certa forma, uma disciplina de 20 aulas. Aí, quando eu terminei a aula número 20, eu começo a fazer um reestudo. Eu volto para a aula 00 e começo a estudar. Claro que eu vou estudar ela muito mais rápido, porque eu já vi uma vez, eu já tenho um certo domínio, fui fazendo questões, fui fazendo simulados, então eu vou ter um avanço muito maior e vou revisar ela nos outros 2 dias. Continua a mesma metodologia.
Foi o que eu fiz para a PCDF, deu tão certo que eu só penso em usar esse. Eu achei o meu método, porque eu acredito também que não há um método geral. Né? Da mesma forma como cada um tem seu metabolismo, tem, né, suas diversidades aí, eu acho que também o método você tem que achar o seu. Esse foi o que deu certo para mim. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante, né? Realmente a pessoa vê o que é melhor. O PDF costuma ser a base para 92% das pessoas, mas tem gente que só se dá bem através de videoaulas, tem gente que para aprender a decorar precisa fazer resumos, outras pessoas vão achar perda de tempo, uns precisam imprimir o material, outros conseguem estar pelo próprio computador. Então, realmente, você ter o seu método, né? Eu acho que por isso também é muito importante a gente fazer essas entrevistas e ter uma variedade diferente de entrevistas para mostrar que cada um estudou de um jeito, mas todos tiveram o segredo, né, se é que isso é segredo, é um só, é sentar e estudar. Pegar o material, ler, passar por todo o edital, ou estrategicamente, né, se for para deixar alguma coisa de lado por causa do tempo, fazer realmente de forma estratégica. Então, que não tem, se tem um segredo aí, você sentar e estudar. Como vai fazer isso, né, acaba sendo muito pessoal. E aí, como você comentou, tem os vídeos no YouTube que mostram formas de estudar, onde você pode se adequar de acordo com o tempo que tem, de acordo com a forma com que você aprende melhor. E simulados, Lucas, você chegou a fazer? Fiz muitos, viu? Só sobre o tema anterior, eu acho que boa parte do tempo do concurseiro em anos de preparação, a não ser que ele tenha, vamos dizer, sorte, boa parte é só para ele descobrir esse método que dá certo com ele. É só para ele descobrir já é um bom tempo. Agora, voltando à questão dos simulados, eu fiz simulados, até no concurso da PM, que foi o meu primeiro concurso, eu sempre achei que fazer simulado importante, eu acho que para PM, só que para PM eu fiz poucos, eu fiz uns 5 simulados, 6. Já para a Polícia Federal, eu cheguei a fazer por volta de uns 20 simulados, talvez até um pouco mais. Tanto que eu cheguei muito confiante na prova, achei que ia arrebentar, teve simulado que eu fiz 90 pontos, teve simulado que eu fiz 84 pontos, e para a PCDF eu não fiz nenhum, né? Passei 2 meses de preparação sem fazer nenhum simulado, mas isso quer dizer que simulado não é bom? Não quer dizer isso, né? Eu fiz a minha preparação com simulados para a Polícia Federal e isso eu consegui levar para a PCDF. O simulado é muito bom, ele dá uma noção de tempo de prova muito boa. Você aprende a ter estratégia de prova, você sabe por onde começa. Você abre a prova, você sabe, não, vou começar por português. De português eu vou para contabilidade, de contabilidade eu vou para informática e por aí vai. Aí, o que aconteceu comigo na PCDF? Eu cheguei lá na prova, fui começar por português, né, em primeira redação, claro. Aí eu falei, cacete, português está difícil demais, meu Deus do céu, eu vou pular para contabilidade para ver se eu ganho confiança. Aí eu comecei a fazer as questões de contabilidade, ganhei um pouquinho de confiança, achei que tinha acertado algumas ali, voltei para português e essa malícia de prova, você só tem um jeito de conseguir ir fazendo simulados mesmo, né? Claro que jogo é jogo e treino é treino e jogo é jogo, né? Simulado é bom, mas não é tudo. Estratégia de prova, no caso do Sebrasco, em relação ainda até a chute, a quantas deixar em branco. No seu caso, você simulou também, né? Eu vou fazer um simulado aqui, principalmente os concursos que você fez aí, os simulados, né, que trouxeram essa bagagem para a PCDF, que você fez provas do Sebrasco antes, né? O que deu certo para você? Responder tudo, deixar em branco? Qual foi a sua estratégia de prova, baseado nas suas experiências? Eu nunca fui corajoso ao ponto de sair chutando muito, não. Né? Eu tenho um amigo que ele está aprovado na PRF, ele fala para mim, cara, o desvio do Sebrasco é chutar, é chutar, é chutar. Esse cara é corajoso demais, moço. Esse cara é muito corajoso, porque na prova da Polícia Federal, eu chutei muito pouco, quase nada. Eu até acho que eu devia ter chutado mais, hein? Faltou um pouquinho de coragem mesmo ali. Né? Mas o que aconteceu ali, né? Eu acho, o que acontece no Sebrasco, na verdade? Quando você estuda as notas de corte, você vê ali, a última nota foi 68, né? Eu fui responder e quem não chuta, ele não chuta por quê? Porque ele acha que está acertando, né? Ele acha que está respondendo só o que sabe e que ele está acertando. Então, quando eu contei as questões que eu respondi, eu vi que eu tinha respondido mais ou menos ali um pouco mais de 70, alguma coisa assim, né? Mas 70 eu tinha certeza. Aí eu falei, cara, eu já estou acima do corte. Eu já estou acima do corte. Em duas, uma. Ou eu chuto e arrisco cair fora, porque eu não sei, não tenho certeza das demais, ou eu deixo do jeito que está e fico dentro. Olha o meu pensamento. O problema é que a nota de corte subiu e foi para 75. Aí eu fiquei lá de fora, né, aprendi uma grande lição, não conte tanto assim com a nota de corte anterior. E quando eu fui para a PCDF, né, embora eu não saísse chutando assim
de maneira tão corajosa que nem muita gente faz, e outros até ensinam alguns métodos, né? Eu fui um pouco mais audacioso ali, dei um pouco mais de pitaco nas questões. Mas eu não aconselho a sair chutando, não. E aí, no final das contas, com esse DF, você lembra quantos você deixou em branco, de 120? Olha, eu confesso que foi até a responsabilidade minha não ter, né, vindo com essa informação, mas eu acho que eu deixei para lá de 30 questões em branco. Eu deixei bastante questões. Eu sempre deixo bastante em branco. Eu atiro para matar mesmo. Eu mato a questão mesmo ali que eu tenho 90% de certeza. E ainda acho que ainda assim eu erro bastante. E no seu concurso ainda teve a prova discursiva, né? A discursiva aí, nos últimos concursos, já faz tempo que ela era uma nota ali, que mudava uma coisa ou outra na classificação, ou a nota não tinha tanto peso, tanta importância no concurso. Hoje a gente sabe que a discursiva, ela é responsável, muitas vezes, por fazer você subir classificações, você descer, ou muitas vezes até ser eliminado. Então, vou dar até um alerta para o pessoal que está nos assistindo aqui. Só recentemente o resultado do concurso Cepaz Alagoas, pessoas que estavam em primeiras colocações foram eliminados do concurso porque não conseguiram a nota mínima da discursiva. Então, hoje a discursiva tem um papel muito importante nas provas, né, que algumas têm, às vezes, o peso até de 50% da prova, metade da prova é discursiva, metade objetiva, então vale a pena dar uma atenção maior. No seu caso, como foi a sua preparação para a discursiva? Você que já veio de concursos, né, que tinham discursiva também, que poderiam cobrar o mesmo tema, inclusive. A prova discursiva, ela realmente ela tem ganhado um peso muito maior, né? Eu fiquei até surpreso com a prova da Polícia Civil do DF, né, que veio 30 pontos. Para mim, eu achei bastante, porque eu estava acostumado a ver prova de PF, PRF. Acho que não chega a 20, não estou lembrado agora. Mas 30 pontos eu achei bastante coisa, né? E como que eu fiz a minha preparação, né? No tempo, eu estava sendo assessorado por um coach, né? E eu com muito medo da prova, acho que todo mundo tem medo, né, da prova discursiva, e eu falei para ele, não, o que você acha de eu fazer 2 redações por semana? Aí ele falou, não, cara, faz uma só, se inteira dos temas, aí a gente senta, corrige junto, bonitinho, faz aquele estudo mesmo da redação que você fez e tal, e a gente vai melhorando. Não faz mais que uma não, porque você vai se cansar, né? Você vai se cansar. Estamos em reta final, lembre-se disso. Então, faz uma por semana. Então, o que eu fazia? Eu fazia a redação nos dias de simulado. Ela é um elemento do meu simulado ali. Então, para começar o simulado, eu já começava pela redação. Eu não tenho a coragem também de deixar a redação por último. Eu acho que meu coração não aguenta fazer isso. Então, eu já começo pela redação. O professor Rodolfo Gracioli, do Estratégia, né? Ele trabalha muito bem, não é puxando saco não, mas ele trabalha muito bem os temas da área policial. Ele sabe como a banca gosta. Eu até coloquei isso na minha entrevista por escrito. Então, eu fui, nem assistia jornal, nem YouTube, nem nada, eu já ia pelas aulas dele, já ia pegando aqueles dados, ficava decorando aquelas estatísticas, né? Para na hora da prova já chegar e colocar tudo em prática, né? Tinha um esqueletinho também em mente, eu acho que é legal você ter um esqueleto, porque você tem que poupar tempo. E, moral da história, eu consegui uma nota relativamente boa na redação, eu fiz 25 pontos. Estou na luta, porque eu acho que eu fui um pouco ali prejudicado no terceiro parágrafo, estou interpondo recurso, e vamos ver o que vai dar, né? Agora, realmente, a redação tem um peso muito grande, tanto que na Polícia Civil do Distrito Federal, acho que foi o número recorde, né, de pessoas que tiraram abaixo de 18, que no caso era o mínimo. Muita gente ficou pro lado de fora e está aí na luta para tentar voltar. E eu acho que isso de interpor recurso é sempre válido, porque você tem que pensar que as pessoas que estão atrás de você vão interpor recurso também. Então, às vezes você olha a redação e fala assim, eu acho que colocaram uma vírgula onde não tinha, ou tiraram pontos aqui, né? Porque tem realmente avaliações que não contam muito essa parte da gramática, sim, conteúdo, tem outras que levam em consideração tudo. Mas, independente disso, eu acho que se você vê que há alguma possibilidade, mesmo pequenininha, né, de mudarem, de alterarem a sua nota para mais, porque fica a dica aqui, eu já tive entrevistas com bancas e eles falaram que para menos eles nunca mudam. Então, não tem nada a perder interpor recurso. Porque você corre o risco das pessoas que estão atrás de você interpor, conseguir uma pontuação, te passar e muitas vezes você ficar fora das vagas, principalmente se for um concurso com poucas vagas aí. Então, sempre vale a pena interpor recurso. Eu acho que não tem nada a perder. E sobre o professor Gracioli, né? Eu acho que esse cara tem uma bola de cristal em casa, ele tem uma cartomante particular, porque ou realmente o cara é muito bom, né? Eu acredito mais nessa segunda parte, porque eu sempre vejo as pessoas comentando
sobre essa vocação que ele tem mesmo, e estudo que ele tem também, de saber realmente o que a banca vai cobrar e direcionar os alunos aí daquilo que pode cair, porque não basta ter um bom português se você não tiver conteúdo para você colocar na prova, né? Você falou sobre esqueleto de prova, e na área policial eu indico a professora Janaína Arruda, que dá esqueletos de prova também, então você já vai com a estrutura, com o tema, não tem como dar errado. E olhando, Lucas, a sua preparação como um todo, você consegue apontar erros e acertos? Erros na preparação atual, talvez, de maneira técnica, não. Eu acho que agora tá legal, tá ok, é só cair para o braço, né? Se eu errar, vai ser por ter feito corpo mole, por não ter batido aquela meta do dia, isso hoje, né? Caso eu venha, acho que encontrei meu método. Agora, erros na preparação para a Polícia Federal, que foi o concurso, né? Foi minha primeira queda em concurso, até então eu não sabia o que era reprovar em concurso. Inclusive, é uma experiência que eu não recomendo para ninguém, a experiência é muito ruim, mas qual foi o meu grande erro? Claro que teve vários, né? Mas o meu grande erro na Polícia Federal acho que foi o excesso. Eu acho que foi o excesso. 8 horas por dia de estudo líquido é muito pesado. Foi uma carga horária que me fez muito mal. A Polícia Federal, ela adiou várias vezes por conta da pandemia. Então, estávamos sempre em reta final. Sempre em reta final. Aí, prorrogava por mais 2 meses. É mais 2 meses de reta final. E reta final é muito sofrido para um concurseiro. É aquele período que você se isola da família, você só vê, no meu caso, que sou casado, eu só via minha esposa na hora de almoçar, e quando eu acordava e na hora que eu dormia. Né? E isso me fez muito mal. E quando veio a reprovação, porque a reprovação ela está aí. É para você pode estudar 12 horas por dia. A reprovação pode acontecer. Prova é prova. Né? Depende de como é que você vai estar no dia, você pode acordar mal, você pode dar um vacilo. Eu errei questões na Polícia Federal de probabilidade, sendo que eu venho da engenharia, né? Eu cheguei a fazer 2 períodos de engenharia e depois fiz gestão financeira, né? Já cheguei a dar aula para alguns amigos de probabilidade, cheguei lá e errei. Porque jogo é jogo, você está nervoso ali, entendeu? Então, aquelas 8 horas, aquela abdicação toda, é claro que você deve se dedicar, mas aquela abdicação excessiva, quando você for reprovado, que você vê tudo que você sacrificou, você vai se sentir muito mal, né? Pode dar até uma coisa mais grave. Então, eu levo o estudo, né, de uma forma mais saudável. Hoje eu acho muito melhor. Eu acho que hoje eu acerto no estudo para concurso. Hoje eu me garanto de seguir com essa metodologia e ir para a prova. Caminhando já para o final dessa entrevista, Lucas, eu quero acrescentar mais uma vez que o Lucas também dá uma entrevista por escrito, que já está disponível no nosso site, em www.estrategiaconcursos/depoimentos, que você pode saber mais sobre a caminhada dele rumo a essa aprovação. Mas para a gente já ir caminhando para o final dessa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos, principalmente aí que deseja se dedicar a estudar para a área policial? Que mensagem você gostaria de deixar também para aqueles que, infelizmente, ainda não conseguiram a tão sonhada aprovação, e falando da PCDF, né, como até aqui você conquistou a sua? Se eu posso deixar algum conselho para quem está começando, né, eu já estou nos concursos desde 2017, claro que tem gente que está muito mais tempo que eu. Isso é muito legal, porque a gente pode estar sempre trocando conhecimentos com pessoas mais experientes, né, mas o bizu que eu deixo, né, é que o concurseiro de fato, ele tem que ser bastante paciente, demora mesmo, né, às vezes você vê, eu fico até chateado quando eu vejo algumas pessoas falando, pode ser que seja verdade, né, mas eu passei para não sei que concurso em 7 meses, eu passei não sei que concurso em 1 ano, porque hoje eu estou aprovado, mas eu sei que pessoas que estão começando agora nos concursos, elas veem essas entrevistas assim, e elas começam a se colocar prazo, e quando elas atingem aquele prazo e não realizaram, isso, na verdade, faz mal para elas. Né? Então, é uma mentira tóxica. E é claro que muita gente está falando a verdade, mas tem muita gente que não está falando, não está sendo honesta quando diz isso. Então, o concurseiro, na verdade, ele tem que ter paciência porque demora sim, demora tempo. Eu estou com... Poxa, desde 2017 é muito tempo da minha vida que eu estou dedicando, quase 5 anos, e agora que está vindo a primeira aprovação em uma prova mais pegadinha, mais complexa, entende? Então, demora sim. Outra coisa que, então, deve ter paciência. Outra coisa que eu também acho muito importante é que o concurseiro, que está começando agora, ele seja muito resiliente com as coisas da vida, né? Porque, pensa aí, eu desde 2017, são quase 5 anos, o tanto de coisa que não aconteceu na minha vida nesse período, ainda mais com pandemia, né? Tive vários problemas familiares, né? Tive que dar uma força aqui
para o meu pai em algumas situações, né? Enfim, você vai enfrentar muitos problemas. E não adianta você pegar esses problemas da sua vida e falar, não, eu estou na pior, fulano ali tá passando, tá estudando, porque a família dele está estabilizada, tá não sei o quê. E isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Você pode ser resiliente, então eu acho que o concurseiro ele precisa ter essa força de, se precisar dar uma pausa, aconteceu uma coisa muito dolorosa na sua vida, se precisar dar uma pausa de 1, 2 semanas, quem sabe um mês, mas o psicológico tem que estar sempre querendo voltar. Porque se o concurso é assim, se você estuda 6 meses, melhor, se você estuda 1 ano e para 6 meses, você jogou 1 ano fora. Você jogou 1 ano fora. Então, a consistência, eu acho que é a coisa mais importante. E para a pessoa que está estudando para concurso policial, eu acho muito importante que ela não negligencie o treinamento físico. Eu tenho vários amigos que estão estudando para policial, alguns estão meio gordinhos aí, eu fico puxando a orelha deles direto aí, né? Então, eu sempre treinei, assim, eu nunca parei de ir para academia, de fazer minha força ali. Estou sendo assessorado no concurso na Polícia Civil do DF, porque os concursos eles exigem um rigor técnico, né? O meio sugado, por exemplo, o rigor técnico maior. Estou sendo assessorado pelo Rômulo Pinheiro, né? Um preparador físico aqui da minha cidade muito bom, eu super indico. E eu acho que todo concurseiro ele deveria ser atento em todas as etapas do concurso. O concurso de polícia não acaba na prova objetiva, não acaba na prova discursiva, ainda tem outras etapas e elas podem sim tirar a prova disso. É o concurso da PRF que está tirando aí no curso de formação mais de 40 candidatos. Eu não sei qual foi o mérito, mas isso mostra que só acaba quando termina. Lucas, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade nessa entrevista. Parabéns por essa conquista até aqui. Como você disse, o concurso ainda não acabou, mas seguindo a torcida, né? A primeira fase, sem dúvida, é um filtro maior, porque são mais inscritos, mais candidatos. As demais fases já vêm com gabarito, então você sabe aquilo que você tem que fazer, né? Mas como você disse aí, é preciso preparação também. Não adianta achar. Eu vou até compartilhar aqui uma experiência minha acerca de. Já vai fazer 8 anos de estratégia, e mais ou menos há uns 3, 4 anos atrás, a gente resolveu gravar uns vídeos de TAF. E aí me pediram para poder ser a modelo ali que ia fazer os exercícios femininos. E eu estava vindo num momento assim, tinha voltado a fazer academia, devia ter uns 3, 4 meses que eu estava fazendo academia, e as pessoas acham que só porque eu sou magra, que é porque eu estava fazendo academia, que eu ia dar conta. E eu acreditei nisso. Então, quando a gente foi simular, né, para poder fazer a filmagem, como era cada treino que tinha que fazer, que era de forma geral, os principais que caem em área policial, eu passei vergonha. Então, teve a barra, por exemplo, que era aquela de sustentação, né, de você ficar alguns segundos ali, no vídeo não aparece. Ainda bem que eu espero que esse vídeo nem esteja no ar mais. Mas o menino que estava ajudando na produção, ele estava me segurando. E eu fazendo cara de quem estava ali, fazendo a maior força para continuar assim. Então, assim, tive dificuldade nas abdominais também. Então, não adianta achar que realmente, né, tenho independente do porte físico, né, mas eu faço academia, vai ser fácil. Não é, as atividades são muito, o que pede, né, no TAF, né, a atividade física, ela é muito direcionada. Então, às vezes você é muito bom em uma coisa, mas, eu corro muito bem na esteira. Mas você correr numa pista, nesse período de pandemia de máscara, né, é diferente correr ao ar livre, correr numa esteira, por exemplo. Então, é preciso treinar, sim. Na prova da PF, né, de 2018, eu liguei para o candidato que tinha ficado entre as primeiras vagas de escrivão, depois do TAF, para pedir entrevista, né? Ele falou, não, mas eu fui reprovado. Então, não adianta você ter o intelecto lá em cima, se dedicar muito à discursiva, à objetiva, passar muito bem e depois esquecer das demais fases, né? Então, realmente fica a dica e é muito importante isso que você falou. Então, Lucas, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade nessa entrevista e parabéns pela conquista. Mais uma vez eu agradeço, obrigado à equipe do Estratégia pelo convite, pela oportunidade de contar a minha história. Eu fico muito grato e eu estou à disposição. Obrigada, Lucas. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.